Boa noite, meus amigos. Iniciando a nossa live das quintas-feiras, o nosso projeto Encontros com o Clínico Geral. E essa noite nós vamos discorrer sobre um sintoma, um sinal, que é, a certo ponto, muito comum, né? Que é o rubor facial. O rubor facial é aquela situação em que aumenta o fluxo de sangue para as artérias faciais. Algumas pessoas que têm mais sensibilidade a isso e ficam a uma ruborização, por exemplo, com o rosto avermelhado. Isso acontece em várias situações. Inicialmente, vou dizer que a causa mais comum disso não é nem doença, nem precisa ir ao médico, nem precisa de aconselhamento médico para tratamento, que a causa mais comum é o comportamento humano, que são sentimentos como vergonha ou o constrangimento de situações embaraçosas em que se vive. Todo mundo já passou por isso. E algumas pessoas mais sensíveis, nesses momentos, quando essa emoção aflora a pele, elas aumentam muito o fluxo do sangue que vem para as artérias faciais, e é um rubor muito intenso que dura alguns segundos, não mais do que 1, 2 minutos, e desaparece assim que a situação é vencida. E não há nada a fazer em relação a isso, é um detalhe do comportamento humano. Mas falando em relação ao rubor facial, que pode ser sintoma de alguma doença, de algum estado patológico, a gente tem que dividir essa situação do rubor em duas coisas principais, que é o rubor facial permanente, quando a pessoa tem ele o tempo todo um rubor permanente, ou então quando ele é episódico. Então, vamos tratar dos permanentes inicialmente, que primeiro é o constitucional. A pessoa tem esse aspecto pessoal dela, tem as maçãs do rosto avermelhadas, rosadas, e esse é o tipo dela, o biotipo. Ela nasceu assim, vai ficar assim a vida inteira. Não tem doença nenhuma por trás disso. As pessoas que moram em regiões montanhosas, muito altas, por isso mesmo rarefeita em oxigênio, elas apresentam um rubor facial permanente, porque o oxigênio ele é baixo nessas regiões muito altas. E no sangue o oxigênio ele viaja transportado pela hemoglobina, que é a proteína da hemácia, do glóbulo vermelho. Então, menos oxigênio no ar, o organismo produz mais hemácias, mais glóbulos vermelhos para transportar o oxigênio que o corpo precisa. Então, aquela quantidade de sangue mais vermelho, entre aspas, se denota na pele, principalmente no rosto. Por isso que aquele pessoal de montanha tem aquele rosto rosadinho que a gente costuma ver quando viaja para aqueles lugares. A causa é essa. Pacientes que têm uma doença chamada policitemia, vamos chamar de policitemia vera, é uma doença que às vezes pode ser maligna, que é uma produção anormal de glóbulos vermelhos. Então a pessoa tem, em vez de ter 4,5 milhões, 5 milhões, tem 7, 8, 9 milhões. Então tem aquele rosto rubicundo, avermelhado. Quando deita, então, parece que está todo congestionado, uma situação incrível. Isso requer tratamento com médico, hematologista, oncologista, enfim, isso é facilmente detectado por hemograma e a pessoa é encaminhada para o especialista que precisa cuidar desse aspecto. Pessoas que têm erisipela facial. Erisipela facial não é muito comum no nosso meio. Curiosamente, é muito comum nos Estados Unidos e na Europa. Na região sul, na América Latina, América do Sul, a gente tem mais erisipela da perna, tem aquele quadro com a perna avermelhada, quente, com febre, calafrio, né? E às vezes acontece isso na erisipela facial. Tem uma mancha grande assim, vermelha, dolorosa, quente e associada à febre. É causada pelos streptococcus, que é um germe que mais comumente causa isso. Em pacientes com intoxicação alcoólica, por exemplo, aquele bebedor quanto mais crônico, né, que bebe todo dia bastante, você olha para ele tem aquele rosto avermelhado, bastante rosto vermelho, avermelhadão, que é o efeito do álcool, que é o vasodilatador, e faz uma dilatação das artérias faciais. Agora, o rubor facial episódico, né, temporário, que aparece de vez em quando, ele pode acontecer curiosamente quando antigamente se tratava o alcoolismo, tentava se tratar com os remédios, com os produtos chamado antabuse, que é a base de disulfiram, que é uma substância que o paciente ingeria sem saber. A esposa do paciente ou alguém da família misturava
comprimido era transformado em pó misturado com alimento. E ele sempre que bebia com a refeição, o álcool em contato com essa substância no organismo provoca uma reação que é um ataque cardíaco, crise hipertensiva, dor de cabeça e um rubor facial enorme. Então, um mal-estar muito grande, a pessoa se sente muito mal, levanta da mesa, para. E a esperança que se tinha, que acontecia em alguns casos, é que a pessoa associava esse mal-estar com o uso do álcool. Quer dizer, eu não posso mais beber, que eu estou bebendo, estou me sentindo mal. Então, às vezes, dava certo, ele parava de beber, estava comendo, a reação era tão forte, ele parava de beber. Lógico que isso era uma coisa já ultrapassada e tudo, mas tem até uma conotação histórica e anedótica em relação a esse caso. Pacientes que usam cortisona. A cortisona, se a dose for um pouco maior do que a média, é muito comum no segundo, terceiro dia de uso, as maçãs do rosto ficarem avermelhadas, é uma coisa fisiológica, desaparece em alguns dias, o paciente às vezes liga para dizer que está acontecendo isso, você tranquiliza, porque isso é um efeito muito comum também. E, finalmente, as fogachos da menopausa. Esse é comum nas mulheres, após 50, 55 anos, quando vem os sintomas de menopausa, aquelas ondas de calor violento, volta e meia, associadas a suores intensos e o rosto muito avermelhado. Isso também vem por episódios súbitos, daqui a pouco passa, é um desequilíbrio hormonal que é bem tratado pelo endocrinologista ou pela ginecologista. E, finalmente, doenças mais sérias que podem causar esse tipo de rubor facial, como síndrome carcinóide, feocromocitoma, que são tumores malignos do intestino ou da suprarrenal, que eles subitamente mandam na circulação uma série de substâncias químicas que produzem taquicardia, palpitação e rubor facial intenso, muito forte. Então, isso pode ser pista para o médico para investigar algum tipo de doença desse tipo. Então, meus amigos, esse tipo de sintoma, volta e meia, acontece. Raramente o paciente vai ao consultório por isso. Muitas vezes o médico, durante o exame clínico, ele percebe isso, vê o que dentro da história do paciente, do que ele usa, o que pode estar causando, conversa com o paciente, se o doente está preocupado, ele tranquiliza. Mas raramente pode ter relação com uma doença grave, mas às vezes pode ter. Então tem que, se isso apareceu e está aumentando, procura seu médico, marca uma consulta e ver o que está acontecendo. Ok? Um grande abraço para todos. Voltamos na próxima quinta-feira com o convidado do mês, que vai ser anunciado na próxima segunda. Um grande abraço para todos, um bom fim de semana. Fiquem com Deus.